Pessoal, a gente vai gravar aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, até para que outras pessoas possam, de repente, assistir ou reassistir, se caso tenham informações que vocês possam usar depois, tá bom? Boa tarde, meu nome é Luan Tavares, eu sou um dos sócios da Diretriz de Inteligência Contábil. Eu estou aqui com mais duas pessoas que irão conversar com a gente hoje, né? Uma delas é a Tatiane, nossa sócia aqui na Diretrizes. Dá um tchau aí, Tati. Não, tá ali, fechou. E o outro é o Adriano Carli, ele já vai se apresentar também. Eu e a Tati, nós somos da Diretriz de Inteligência Contábil, escritório de contabilidade aqui de Joinville, Santa Catarina. Nós trabalhamos de forma 100% digital também, então a gente atende clientes no Brasil inteiro, tá bom? Adriano, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouco da Hunter Co, por favor? Claro, claro. Boa tarde a todos. Eu sou Adriano de Carli, sou um dos fundadores da Hunter Co. A gente também é uma plataforma, né? Somos um ecossistema digital, né? Então também temos clientes no Brasil inteiro. Nós somos mais que uma plataforma, né? A gente é um ecossistema de recrutamento e seleção. Trabalhamos de forma totalmente digital. Antes até da pandemia, aí, a gente sempre se posicionou muito digital, né? E esse movimento aí só reforçou o que a gente acredita, né? Somos uma rede, né, colaborativa, então tem algumas das pessoas que estão participando, fazem parte aí do nosso ecossistema. E um prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouco de informações. Perfeito. Gente, nosso bate-papo vai começar então com a parte de redução de custos para folha de pagamento, né? Tanto a Hunter quanto a Diretrizes, nós entendemos que existem muitas oportunidades que várias empresas não utilizam no seu dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente ouve algumas reclamações, né? Que não existe apoio, não existe incentivo para várias áreas de atuação. No entanto, existem muitas coisas que podem ser utilizadas que as empresas não usam. Então, é isso que a gente quer falar um pouco hoje para vocês, né? Então, basicamente, Adriano, pode falar para a gente sobre a parte ali de modalidade de contratação, como é que funciona? Uhum, legal. Então, gente, nós trabalhamos aí na parte de recrutamento, né, mas a gente acaba se relacionando bastante aí com RH, né, e é uma frequente, né, o pessoal analisar, a gente vê empresas pensando no modo tradicional de tratar o assunto de remuneração, né? Na hora de contratar, ela pensa só naquele feijão com arroz que a gente fala, né? Só, tem esse aqui, o cargo é um cargo X, e esse cargo X tem essa remuneração e é aquele pacotinho fechado ali, né? Então, a empresa ela pensa só na perspectiva monetária, né? E esquece que existe também valores não monetários que podem compor essa remuneração, né? Então, o que a gente tem visto é isso, né? De um lado, mas por outro lado, a gente tem visto casos de sucesso onde empresas elas trabalham com uma estratégia de remuneração que torna benéfico não só para ela, mas também para o funcionário, né? Então, não adianta a empresa só olhar para o lado dela, né? Ela tem que olhar uma coisa que seja uma balança, que seja também relevante para os profissionais, né? Então, a gente tem visto empresas que têm trabalhado nessa estratégia de remuneração. E nessa estratégia, é legal falar que você prevê a redução de custos e encargos, né? Para ambos os lados. Então, você desonera aqui o lado também do profissional, né? E isso sobra mais dinheiro para ele, né? Então ele acaba sobrando mais valores financeiros para ele. Tem segurança jurídica, respaldo sindical e ainda trata um pacote de benefícios de primeira linha, né? Então, assim, num composto geral, é benéfico para todo mundo. A empresa sai ganhando e os profissionais saem ganhando, né? Como a gente trabalha com recrutamento, a gente ouve muito o lado profissional também, né? O nosso cliente ali, a pessoa jurídica, ela está precisando contratar, mas a gente ouve do outro lado o profissional. Então, o nosso processo ali, como é um processo humanizado, um processo que tem uma conexão muito grande aí com os profissionais, a gente escuta dele o que é relevante, né? E hoje
a gente escuta muito dos profissionais que eles querem coisas diferentes, né? Eles procuram por algo diferente, não só aquele salário e só aquilo, né? Porque no final do mês, esse profissional ele tem que consumir saúde, transporte, educação, então tem várias coisas que podem compor isso daí, né? Então, isso que é importante a gente frisar. Na hora de pensar numa estratégia de remuneração, tem valores monetários e não monetários, né? Mas que compõem toda a cesta da remuneração. E aí, nessa linha, Lua, assim, que eu acho legal frisar, é que as empresas, elas podem pensar numa estratégia mista, assim, tem várias coisas que ela pode compor, né? Certo. Pensa assim no lado da empresa, ela pode trabalhar o lado CLT, né? Então a gente vê muito essa questão da proposta CLT, né? Nossas leis, acho que tem que estar cumprida, tem que estar certo, né? Mas a gente vê as empresas, principalmente a gente trabalha muito com a área digital, a área de tecnologia, as empresas trabalhando em 3 modalidades, tá? Certo. Ela trabalha o CLT, né, que é o padrão, que era o mais comum a gente enxergar em tudo, mas a gente vê que tem outras formas. Mas mesmo utilizando o CLT, ele pensa, né, junto com uma estratégia de remuneração de redução de custo, né? Então, não só aquela CLT padrão. Então, ele faz uma composição de verbas que estão previstas na CLT, e aí ele aumenta a rentabilidade, tanto a rentabilidade do profissional, então no final do mês sobra um pouco mais de dinheiro lá para o profissional, e também ajuda a reduzir custo do profissional e ajuda a reduzir custo dele, né? Então a contratação CLT dá para você trabalhar uma estratégia de remuneração que você usa de verbas que fazem com que essa composição traga esses benefícios para a empresa, né? Então na CLT. Por outro lado, a gente também tem visto aí alguns dos nossos clientes a contratação no formato de cooperativa, de cooperado, né? O profissional ele se torna um cooperado, né? Certo. O que é isso, né? A empresa ela conta com a parceria de uma cooperativa, né? Que apoia ele nesse processo, né? E o profissional passa a fazer parte dessa cooperativa, presta o serviço para a empresa. E o profissional é associado a essa cooperativa, e essa cooperativa tem todo um cuidado que apoia esse profissional com o âmbito jurídico, com o âmbito de capacitações, uma cesta de benefícios muito, muito atraente do que se ele tivesse que ir sozinho para o mercado buscar, né, essa cesta de benefícios. Certo. Esse profissional ele faz parte de um grande ecossistema dessa cooperativa, né? Então, isso também é uma das alternativas que a gente tem visto que tem surtido bastante efeito, né? Legal. E, obviamente, uma terceira opção que a gente tem visto é um pouco já até mais conhecida, né? É a de PJ, né? A contratação de PJ, onde o profissional abre o seu CNPJ e ele se torna um prestador de serviço para aquela empresa, né? E aí ele emite as notas, faz todo o trabalho, presta o trabalho e, obviamente, fatura para a empresa. Nesse caso do PJ, como ele não faz parte de uma grande cooperativa, ele acaba, né, tendo que cuidar de algumas coisas a mais, né? Mas, enfim, é um modelo interessante também. E ao final de todo esse trabalho, a empresa ela pode ter uma composição mista, né? Ela não precisa ser todo mundo CLT, não precisa ser todos PJ, então ela pode estudar uma estratégia que seja viável para ela, né? Certo, perfeito. Então, Adriano, na nossa visão, então, essa questão de a gente poder buscar qual o melhor caminho para aquele profissional, para aquela empresa, sempre vai ser o primordial, é isso? Isso. Assim, você não pode, né, numa linha, chegar na imposição de alguma coisa, né? Na verdade, você tem Certo. que fazer a estratégia, né? Então, dentro da tua estratégia, você tem um corpo de diretores, você tem gerentes, você tem uma equipe de tomada de decisão. Então, a composição disso, né, é que vai fazer a tua estratégia. Então, obviamente, você tem cargos que são mais administrativos, uns cargos que são mais técnicos, um cargo de liderança. Então, para cada ponto desse tem que ser estudado, né? O que convém tanto para o profissional quanto para a empresa. Não pode ter um olhar só para um lado, né?
Essa Certo. balança, Uhum. ela tem que estar equilibrada. Então, quando você olha a redução de custos, se você olhar só para o lado empresa, você também pode estar cometendo alguns equívocos, né, jurídicos que pode te prejudicar. Né? Então, por isso que eu sempre falo assim, a contabilidade, né, a própria contabilidade te ajuda nisso, né? Ela te traz para um cenário que você não tenha riscos atrelados, né? Uhum. Então, é isso que eu falo, assim, a gente sempre, quando a gente escuta e sempre quando a gente está trabalhando nisso, ela está sempre atrelado a uma palavra muito bonitinha que se chama compliance, né? Então, Uhum. assim, tu tem que cuidar do compliance, né? Você tem que fazer, mas saber o que você tá fazendo, né? Não fazer desordenadamente, tá? Então, a minha dica para esse ponto é tratar muito com cuidado, com cautela, né? Atrelado a um compliance muito bem justificado, né? Isso, entendi, perfeito. E, assim, a gente seguindo, né, na linha de funcionários, de empresa e tudo mais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, querendo ou não, de pandemia, crise, é normal, né, pelo menos aqui a gente percebe até pelos clientes que a gente atende aqui no escritório, né, é normal que existam desligamentos nesse momento, né, então está Uhum, acontecendo uhum. muitos casos não tem o que fazer, então, só que esse processo de desligamento, ele é algo que acaba não sendo algo fácil de fazer, né? É uma coisa difícil. Sim, Então, tanto para o próprio funcionário que já está ali na empresa, quanto para a própria empresa que com certeza não estava prevendo esse momento, não estava sim. prevendo o que a gente está passando e acaba tendo que fazer. E vocês, né, o Adriano, enfim, a Hunter Co, que é uma empresa especialista nesse segmento, o que vocês têm visto nesse processo de desligamento? O que dá para fazer muitas vezes para a gente diminuir essa fricção, Adriano? Legal. Então, Luan, assim, né, eu como um dos sócios da empresa, né, o que eu posso dizer, assim, quando a gente começa a ter esse movimento, a última coisa que a gente coloca na lista lá das atividades que a gente vai fazendo é a demissão, né? Então, assim, Uhum. todo empreendedor, ele não quer demitir, né? Ele quer fazer, ele tenta de tudo, né? Ele tenta todas as alternativas e a demissão normalmente é a última alternativa que ele tem lá na lista, no checklist dele para demitir, né? Só que a Sim. gente sabe que chega uma hora que isso não tem, você tem que fazer, porque tu perdeu 40% do faturamento, você perdeu, né, o teu cliente não tá te acionando, você está com a capacidade ociosa, e tem horas que você tem que fazer isso, né? E o que a gente vê, né? Esse é um momento difícil, né? Então, a empresa, né, só que a empresa pode atuar como apoio ao funcionário, né, que está sendo desligado. Então, isso torna o processo humanizado e transparente. Então, o que a gente tem visto, né, e eu tenho acompanhado, é esse cuidado que as empresas têm que ter na hora de fazer esse desligamento, né? Então, Uhum. só que por outro lado, o que a gente vê assim, às vezes tem pessoas que estão trabalhando há X anos dentro da empresa e ela não tem uma frequência de cuidado de olhar do perfil dela, né? Por exemplo, o LinkedIn dela tá desatualizado, então ela não tem um cuidado de olhar para essa marca pessoal dele, né? E aí ele é desligado e o que acontece? Ele fica, poxa, e agora? O que eu faço, né? Ele se Uhum. sente perdido, né? Sim, E imagino. então esse se sente perdido, o que acontece? A empresa, por ter, né, ela pode exercer um papel social ali e ela pode oferecer que a gente chama de um benefício, né, de recolocação para esse funcionário. Afinal, esse funcionário, ele trabalhou, ele ajudou a empresa durante um tempo, né, foi apto ali, só que nessa hora do desligamento, a empresa pode tomar né, um cuidado e uma ação de oferecer a ele um benefício. Então, esse benefício ela entrega como uma forma de, poxa, tô te desligando, tô saindo, mas, poxa, tá aqui um pouquinho mais de contribuição porque eu quero que você se recoloque rapidamente, né? Então, o que a gente vê nesses casos, e é muito legal ver isso, porque as empresas, elas diminuem os riscos trabalhistas, né, com isso. Sim. Então, ela fala assim, poxa, eu tô te entregando um pacotinho de benefício aqui na tua, mesmo, né, de todos, apesar de pagar todos os encargos, todas as coisas da saída, eu estou te dando mais isso.
Então, ele acaba diminuindo, né, o risco de ações trabalhistas, né? Afinal, o profissional está sendo desligado, mas a empresa está sendo, né, tendo um cuidado com o acolhimento ali, né? A gente chama de acolhimento, né, na saída dele. Certo. E um outro ponto que é bem legal, assim, Luan, isso fortalece a marca da empresa, tá? Perante ao mercado, assim, porque ela se posiciona como uma empresa humanizada, com uma Certo. Que responsabilidade. hoje é algo muito importante, né? É muito importante, sabe, Luan? Porque, assim, ó, o que eu vejo, tá? Hoje não tem mais uma empresa que faz determinada coisa, né? Uma empresa que faz tênis, tem milhares. Empresa que faz camisa, tem milhares. Empresa que faz determinada, tem milhares. Mas o que conecta o público dela, né? O que vai fazer com que essa empresa venda mais ou tenha mais conexão com o público dela? É esse tipo de atitude, né? Então, esse tipo de atitude humanizada, elas estão ficando cada vez mais frequentes e estão sendo muito mais, tendo mais peso na hora de conexão com o público dela, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, dar esse tipo de coisa, de benefício, ela traz esse apelo, traz essa conexão e, de verdade, é um impacto social muito bacana, né? Perfeito, perfeito. Agora, acho que, bom, pelo que eu entendi, a forma com que a Hunter Co, então, vocês conseguem ajudar nesse sentido, Adriano, as empresas, nesse processo de Sim, ligamento, como é que sim. funciona? O que acontece, né? A gente, pensando nisso, lembra que eu falei ali no começo, nós somos um ecossistema, né, de pessoas especialistas, né? Então, a gente é um ecossistema e a gente tem especialistas no Brasil inteiro, né? Nós temos gente em Curitiba, temos em São Paulo, Distrito Federal, aqui em Santa Catarina, né? E esses especialistas, eles são, além de recrutadores, eles são de RH, né? Eles são pessoas que têm uma bagagem muito grande que eles conseguiram ao longo do tempo. E o que a gente fez, né? Quando a gente viu que estava tendo né, um movimento muito grande disso, a gente criou um pacote essencial, que a gente chamou, tá? É um Tá. pacotinho que não é um processo de outplacement que você conhece de mercado, que é super burocrático, gigante, que leva tempo. Não, a gente criou um pacote essencial que é como se fosse um banho de loja que a gente dá Tá. no profissional que está saindo, está sendo desligado, a gente faz a análise dele, faz a análise do LinkedIn e do currículo, e a gente deixa ele preparado para as oportunidades, né? Então, ele vai ser muito mais bem visto, né? O perfil dele vai dar aquela roupagem nova de recolocação. Então, a gente criou esse pacotinho essencial e a gente oferece para os nossos clientes. Olha, se você for desligar, e quer oferecer, né, esse benefício, entrega isso para o teu funcionário, né? E aí, com essa nossa rede de parceiros que nós temos, né, esses nossos profissionais que trabalham com a gente, eles vão lá, fazem esse acolhimento, né? Tem todo um cuidado, nós temos o olhar do recrutamento, né? Então, a gente sabe o que é importante ter num currículo, a gente sabe o que é importante ter no perfil do LinkedIn daquela pessoa, né? Então, a gente entrega isso para as empresas. Legal. Eu vou pedir para os participantes, né, caso o pessoal tenha dúvida, pode ir deixando aqui no chat, né, fica no computador, quem está no computador fica no lateral ali, direito, e quem está no celular ali tem um botãozinho de chat que você consegue abrir para deixar pergunta caso você tenha de alguma coisa específica, né. Adriano, vou passar a bola para ti agora. Legal, legal. Vamos passar de entrevistadores para entrevistados, né? Isso. Show. Bacana, Lua. Eu vou falar agora um pouquinho com a Tati, né, Tati? Isso. A gente vê aí, né? Então, nessa linha de apoio que as empresas podem ter, né? A gente vê falar muito de benefícios fiscais, né? Então, eu queria que tu me explicasse, Tati, assim, rapidamente, explicasse para a gente o que é os benefícios fiscais. Consegue passar para nós assim um panorama do que são os benefícios fiscais? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, falando um pouquinho desses benefícios fiscais, né? O que seria esse benefício que tanta gente fala, a gente ouve comentar e todo mundo se pergunta: será que eu posso? Será que a minha empresa pode? Como, né? O que é isso, né? Então, os benefícios fiscais, eles são nada mais do que alguns incentivos que são trabalhados pela administração pública no âmbito federal, estadual e municipal. E esse incentivo é justamente para tenha o intuito de diminuir a carga tributária, né, das empresas
e justamente para que os empresários possam trabalhar esse diferencial na arrecadação do imposto, né? Possa com isso trabalhar essa diferença também no próprio produto, trazendo um benefício melhor de margem de lucro, de competitividade. Então, esse benefício fiscal é justamente nesse sentido. Ele vem, né, trabalhar com o propósito de redução do imposto, né, dentro desse patamar. Bacana, bacana. E assim, e por que o governo concede esse tipo de benefício para as empresas, Tati? O principal motivo do governo é justamente, principalmente, vou dar um exemplo dos estados, né? O estado ele quer trazer cada vez mais o contribuinte para perto dele e quer trazer principalmente a arrecadação. Então, com isso, ele coloca benefícios, né, para os clientes, para os contribuintes, que possam cada vez mais trazer as suas empresas para o estado e, com isso, ajudar a economia na parte de gerar emprego, né? Então, ele gera emprego, trabalha nesse sentido, e no âmbito federal é justamente para melhorar a economia mesmo, né? Então, o outro exemplo que eu posso dar dessa questão do governo é aqui em Santa Catarina, que ele trabalha muito diferenciado no sentido dos portos, né? Então, tem benefício voltado a isso. Em alguns estados, como Belém do Pará, eles trabalham muito forte com o açaí, que é uma coisa que o governo tem lá de incentivo para que leve mais pessoal, empresas para lá, porque lá tem o forte da atividade econômica nesse sentido do açaí, né? Então, cada município, cada região, cada estado e até o próprio governo, ele sempre abre essas lacunas, essas argumentações, justamente para trazer o contribuinte mais perto dele. Com isso, ele vai gerar arrecadação, né? O que ele reduz de um lado, ele ganha do outro no sentido da arrecadação, né? Legal. Legal. E quais são essas oportunidades assim que as empresas podem utilizar, Tati? Pode contar um pouquinho para nós ali? Posso sim. Então, essas oportunidades, eu digo sempre que se inicia, quando você vai abrir uma empresa, acho que o primeiro ponto é você pensar no planejamento estratégico tributário também, né? Poxa, o que aquele estado tem a me oferecer? O que eu posso explorar na parte do meu município? Porque eu posso garantir para vocês, pessoal, assim, que todo estado, todo município e até o próprio órgão federal, ele dá benefício. O que a gente tem que fazer é explorar um pouco mais. Então, lá no planejamento estratégico já trabalha, né, com esse benefício. Como eu vou fazer isso, né? Mas olha no sentido do regime tributário, olha no sentido, poxa, o Estado me fornece esses benefícios. Por que não tentar explorar um pouco mais, né? A legislação sempre tem aonde você consegue explorar. Eu não sei como eu faço isso. Procura alguém né, que possa te ajudar, um profissional mais voltado para essa parte tributária, que com certeza ele vai te dar o direcionamento da melhor forma. Eu acho que quando você inicia todo um processo de ser empresário, de ser empreendedor, acho que é primordial você olhar financeiramente os seus custos, olhando pelo benefício, o que aquele estado pode fornecer e pode trazer para a minha empresa, né? Legal. Bacana. Quando a gente foi abrir a nossa empresa, a gente teve esse cuidado, né, de analisar, né, quais eram as opções, né, então a gente conseguiu fazer um equilíbrio, isso realmente traz uma vantagem competitiva bem relevante, né? Eu acho que isso é bem bacana. Bom, Adriana, isso é fundamental. Às vezes eu digo assim que, vou sair fazendo, mas não é assim, esse sair fazendo, ele traz um sério risco, né? Então, é uma das coisas que a gente está colocando aqui. Que bom quando eu tenho profissionais, que bom quando eu tenho a parte de prestação de serviço que está ali para me apoiar, né? Tanto na parte como você colocou do recrutamento, a parte de benefício, como a contabilidade. Por que não conversar com profissionais que já têm o conhecimento, né? Eu não preciso ir sozinho, né? Desbravar o mundo, né? Por que não ter esses apoios e aproveitar, né? Às vezes a gente fica tanto batendo naquela tecla de que o governo não me dá nada, eu não faço isso, mas a gente tem que saber explorar, né? Com certeza, legal, muito bom essa visão. Ô, Tati, me diz uma coisa, e você tem algum resultado, assim, prático de cliente que tu possa compartilhar com a gente, assim, um exemplo para ficar mais claro? Tenho, Adriana, e eu digo assim que nós da Diretriz, a gente sempre fica muito feliz com isso, porque a gente consegue dar esse apoio para o nosso cliente, e a gente tem êxitos muito grandes aqui. Eu tenho um exemplo muito claro de uma distribuidora
que ela conseguiu, em 2 meses, com o benefício, reduzir 45% do ICMS dela. E com essa redução, Olha. ela aplicou em todo um repasse do próprio produto, que tornou ela mais competitiva no mercado, né? Ela conseguiu ter um preço melhor de mercado. E, além disso, ela ajudou também na questão do emprego. Ela acabou contratando mais pessoas e só com essa diferença. Outro exemplo que eu posso dar também recentemente que teve foi na parte de importação e exportação. Um cliente nosso também que veio de Curitiba para cá, para Santa Catarina, para explorar também esse benefício. Ele viu que aqui, devido ter os portos e tal, ia ter muito mais benefício, então ele soube explorar isso, né? E nós demos todo o suporte nesse pedido de regime especial. E com isso, em 2 meses, ele conseguiu recuperar todo o gasto que ele teve nessa abertura de empresa, em contratação de funcionário. Então, assim, é algo muito bom. E você consegue, às vezes, num tempo mais curto, que você consegue medir isso, né? Então, são vários canais mesmo de benefícios e várias experiências muito legais que a gente tem aqui. Até é uma coisa legal, né, Lu? O pessoal acessar o nosso site da Diretriz, a gente tem esses exemplos e posso garantir que realmente é real. E o legal disso é que cada empresa pode se enquadrar, não existe só um tipo de benefício, né? Como eu falei, é explorar mesmo esse campo para você trazer esse atrativo e colocar como uma parcela da sua empresa onde eu vou explorar e com essa diferença de valores eu posso melhorar o meu custo, o meu trabalho e gerar rentabilidade, né? Gerar mais emprego também para o mercado e para colaboração para a economia também, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Legal. Eu acho que um ponto bem bacana ali que você comentou e o Luan também, né, falou, vocês trabalham de forma digital, né? Então vocês conseguem ajudar praticamente todo o território nacional, né? Então isso abre bastante o leque, né, do que aquela contabilidade ou aquele fornecedor que olha só para aquela cidade, para aquele mercado, né? Então acho que isso é um ponto bem relevante de ser citado, né? Legal, Tati. Obrigado. Eu queria agora chamar o Luan. Luan, agora é contigo, cara. Eu queria discutir mais um ponto de oportunidade, né? E aí eu acho que vai um pouquinho mais, né? Eu conheço brevemente o tema, mas eu queria falar um pouquinho da lei do bem, né? E eu queria que tu explica pra gente, para quem tá ouvindo, como que funciona a lei do bem, assim, me conta, que eu sou leigo aí do negócio. Tá. Não, tranquilo, vamos lá. A especialista hoje aqui, né, no assunto de incentivos fiscais, tributários, é a Tati. Vou falar aqui, Tati, se eu errar alguma coisa, Tati me corrige, por favor. Vamos lá. Então, assim, gente, lei do bem, tá? A lei do bem, existe muitas dúvidas que pairam sobre a lei do bem, principalmente porque a maioria das empresas que usam, geralmente são da área de software, né? Que são as empresas que acabam buscando mais o benefício da lei do bem. A lei do bem, ela foi sancionada em 2005, né? Então não é algo novo, ela já tem bastante tempo de mercado. No entanto, muitas empresas deixam de utilizar porque acham ou entendem que isso não é para elas, né? Isso vale para a lei do bem e vale para todos os incentivos fiscais que a Tati falou, né? Então, sejam eles federais, municipais ou estaduais. Então, se uma coisa, né, se as pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje, se uma coisa que vocês quiserem ficar e guardar para vocês é que você sempre tem que buscar para ver se essa oportunidade não é para você também, né? Então, seja da área fiscal, tributária, até mesmo da área de folha de pagamento, funcionários. A lei do bem, ela basicamente dá um incentivo de inovação e tecnologia para o Brasil. Então, muitas pessoas chegam para a gente aqui na Diretriz e perguntam: gente, mas a lei do bem não caiu? Não deixou de existir? Então, eu até ouvi essa pergunta há uma semana atrás, a última vez. E não. Na verdade, algumas coisas elas foram revogadas dentro da lei, né, muito relacionado à produção de equipamentos de informática, que antes nós tínhamos a questão de redução de PIS e COFINS, para quem fabricasse celular, computadores aqui no Brasil. Algumas desses incentivos, eles caíram realmente, mas esse que eu vou falar especificamente, não, ele ainda existe, tá? E ele é voltado, então, hoje, única e exclusivamente, quem pode usar esse benefício da lei do bem é as empresas optantes pelo lucro real. E aí isso já cria uma trava, sabe, Adriano? Poxa, eu sou do Simples Nacional, então isso não é para mim. Então essa é a primeira trava. Mas a questão é o seguinte, muitas vezes você está no Simples Nacional e você sabe que esse
é o regime de tributação mais econômico financeiramente perante lucro real e presumido, né? Uma pessoa de confiança, um advogado, um contador foi lá e te falou, ó, realmente o Simples Nacional é a melhor opção, beleza. No entanto, nesse caso, essa empresa ela acabou não olhando, não considerando o benefício da lei do bem no lucro real, né? Então ele considerou o lucro real puro, né, digamos assim, a legislação pura, mas não concedeu esse benefício dentro daquela opção. E aí pode ser que ele esteja deixando dinheiro na mesa, perdendo dinheiro mesmo, né? Todo mês essa empresa está perdendo. E a gente tem um caso desse. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma empresa de software que ela veio aqui para o nosso escritório, ela era optante pelo Simples Nacional. E eles sabiam que realmente esse era um melhor regime financeiro para eles. No entanto, quando a gente chegou no final do ano de 2017, se eu não me engano, agora de cabeça não lembro se é 17 ou 18, mas a gente montou um planejamento tributário ali com a equipe da Tati, e aí a gente verificou e entendeu que se essa empresa concretizasse o que ela colocou no planejamento estratégico dela do ano seguinte, de fato, o lucro real seria mais vantajoso caso ele tivesse o benefício da lei do bem. O que é? Lei do bem, todo o incremento tecnológico, toda a inovação tecnológica que você tiver dentro da sua empresa, toda a despesa que você tiver relacionada a esse segmento, você deve controlar ela, você deve ter ela isso organizada dentro do balanço patrimonial da sua empresa, né? Teu contador deve fazer isso. E, tendo isso, você consegue pegar 60% dessa despesa e reduzir da base de cálculo do imposto de renda. Meu, agora eu falei grego, né? Vamos tentar deixar isso um pouquinho mais simples, né? Compila isso para nós aí, vamos compila. deixar isso mais simples, porque agora eu falei grego totalmente. E essa não é a ideia, né? Basicamente, a empresa de lucro real já se fala, você paga o imposto sobre o lucro, principalmente com dois impostos, né? Lucro real, imposto de renda e contribuição social. Esses são os dois impostos que você paga sobre o lucro. Receita faturou 100 mil reais, despesas 50 mil reais, e aí paga-se imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, que foi 50 mil reais. Imagina que, ao invés de você pagar imposto de renda sobre 50 mil reais, você tirasse um percentual daquelas suas despesas e reduzisse dos 50 mil reais. Então, ao invés de você tributar, por exemplo, 15% do imposto de renda sobre 50 mil reais, você diminui 20 mil reais aqui nesse exemplo, e aí você tributa 15% sobre 30 mil reais. Ou seja, você está economizando muito imposto naquele período, né? Então, essa empresa especificamente que eu te falei, no ano seguinte, né? Então, se foi 17 para 18, que a gente mediu isso bem certinho, a empresa economizou cerca de 45 mil reais, Adriano, em 12 meses, né? Em um ano. Então, assim, poxa, o que são 45 mil reais? Bom, dependendo do tamanho da empresa, não seja muita coisa, né? Mas para aquela empresa, pelo movimento que ela tinha, né? Representou bastante coisa. Então, são 45 mil reais que ficou no caixa dela, que ela pode, sim, evoluir mais ainda a empresa dele, se tornar mais competitiva, investir em vendas, marketing, ou até mesmo não tem nada que impeça, né? A legislação não impede de fazer distribuição de lucro do valor que a empresa ainda obtenha de lucro, né? Então, não tem nenhum impeditivo nesse caso. Então, a gente vê que é uma grande oportunidade que no Brasil, de fato, pouquíssimas empresas usam e geralmente são empresas maiores. Se a gente quiser citar empresas aqui que nem são, né, são empresas até de fora, por exemplo, a TOTUS, né, uma empresa que usa essa parte de incentivos à tecnologia, né, o Grid utiliza a lei do bem também, mas existe uma dúvida se, poxa, a minha empresa ela faz inovação tecnológica, então existe um conceito, né? Então, por exemplo, a Diretrizes pode te ajudar a ver se você consegue encaixar essa questão dentro do conceito de inovação tecnológica, né? E aí a gente pode, enfim, auxiliar até para esse nível de economia. Legal. Nesse conceito de inovação tecnológica, se aplica só a software ou alguém que tem um produto físico poderia aderir? Produto físico pode aderir também, Adriano, pode aderir. Existem alguns pré-requisitos um pouquinho diferentes, né? Eu sou sincero de dizer que empresas de serviço, elas são um pouco mais fáceis, mas produto também, porque daí a gente coloca bem naquela linha de P&D mesmo, né? E de fato a gente consegue aplicar em produto também, tá? Tá. E aí tem que ter a amarração, né? Aquele cuidado que você falou de ter os registros disso, porque não há uma auditoria constante, mas se houver, você tem que comprovar, né?
Perfeito, exatamente isso. A lei do bem, ela é um dos poucos benefícios fiscais que não é necessário você pedir autorização do governo para utilizar, né? Então, a Tati ali, na diretriz, ela é responsável, né, pela parte de incentivos fiscais. Então, ela trabalha exclusivamente buscando benefícios fiscais para os nossos clientes. Mas a maioria desses benefícios a gente tem que bater lá na porta do governo, vamos dizer assim, e pedir essa concessão. A lei do bem é um benefício que a gente não precisa pedir essa autorização para o governo, no entanto, exatamente o que você falou. A gente precisa ter uma metodologia de rastreamento disso, né? Tanto financeiro, administrativo lá na empresa, quanto contábil aqui no lado da contabilidade, por exemplo. E se você tiver um advogado, enfim, uma empresa jurídica, para apoiar também, a gente também pode fazer dessa forma, porque até ajuda, né? Então, no mínimo, vai ser um trabalho a 4 mãos, Adriano. A empresa do lado, né, no teu caso, fazendo esse controle, executando isso dentro de softwares de gerenciamento, e a contabilidade amarrando isso e podendo deixar isso muito estruturado em caso de auditoria, o governo pedir essas informações dos últimos 5 anos, a gente ter essa informação aí de bate-pronto para entregar e estar tranquilo. Tá. Então, trabalhar no preventivo, né? Já fazendo de uma forma preventiva, né? Tá, legal. Bacana, entendi. Muito legal, assim, eu tinha uma noção, né, porque eu já trabalhei numa empresa que utilizou, eu era participante de um grupo, né, do setor de P&D, né, e a gente tinha o rastreamento dos apontamentos que a gente fazia, né, na parte tecnológica, e esses incrementos de tecnologia a gente justificava e deixava isso, né, bem rastreado junto da contabilidade, justamente para ter, se houvesse auditoria, né? Então, isso era bem... Todo ano a gente tinha esse trabalho para fazer, né, justamente por conta dessa necessidade de tracking, né, da melhoria, né? Sim. Legal. Então, deixa eu só, nessa parte, porque isso interessa, né? A nossa empresa é uma empresa do Simples Nacional, né? Então, o normal seria avaliar o que a gente tem de incrementos, fazer um balanço para ver, né, se valeria mudar para outro regime e assim aderir à lei do bem, né? Isso. O que a gente faz? Nesse caso, assim, né, Adriano? Basicamente a mudança de tributação do Simples Nacional, caso seja o caso da empresa, para outro regime de tributação, durante o ano calendário, né, na metade do ano calendário, ela é possível. Entanto, a gente fazer a opção pelo Simples Nacional é sempre no final do ano para o outro. Então, geralmente, salvo poucos casos, as empresas elas fazem a mudança de tributação no final do ano, de um ano para o outro. Então, o que o pessoal lá faz, né? A Tati, eu vou pedir para que a Tati fale um pouquinho de como funciona a parte de planejamento tributário, qual é o momento de fazer isso, assim, né, Tati? Pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, O que acontece? O planejamento tributário, ele acontece de 2 formas, né? Uma delas é justamente olhando vou dar o exemplo do Simples Nacional, né? Então, você tem que ter um acompanhamento dessa questão do limite dos 3.600.000, 3.800.000. Ele pode chegar até 4.800.000, só que daí de uma forma mais segregada. Então, você acompanha isso através das alíquotas e tal, e você vai conseguindo perceber a gente chama de uma média de alinhamento, né? Quando o cliente está para virar numa outra alíquota, que está ficando um imposto muito alto, uma alíquota efetiva já não tem de acordo com o custo dele, com todo o trabalho dele, a gente inicia com o cliente um projeto já de planejamento tributário, já pensando para o ano que vem, para o próximo ano que ele vai poder fazer essa opção, né, de regime. E nesse planejamento tributário, a gente já analisa se é melhor ele continuar no simples, se é melhor ele ser um lucro presumido, um lucro real. Então, é nesse momento. Eu sempre falo que é mais ou menos ali na margem de setembro, outubro, a gente analisa como é que está vindo o faturamento do cliente, se ele já está próximo a atingir essa migração, e analisa também as possibilidades dele, né? As atividades, ele está faturando um pouco mais uma atividade principal, um pouco mais uma atividade secundária. Então, é nesse momento que a gente consegue ter um patamar, né? E uma análise. Porque essa virada de chave dele, a grande maioria ocorre lá em janeiro, né? Só que você não pode chegar em janeiro, vou optar. Você antes tem que fazer todo
um planejamento, para ver se é viável. Ah, vou optar, mas eu vou para onde? O que é melhor? Quais os benefícios que eu posso utilizar nesse sentido, né? E o outro planejamento que a gente pode fazer nesse sentido, né, Lua, é justamente no meio do ano, quando eu já vejo que eu estou com uma alíquota um pouco mais alta, opa, aqui eu já posso fazer um processo e migrar. Quando é do simples, normalmente a intenção é que seja no início do ano, mas tem alguns casos de lucro presumido para lucro real que a gente já fez e pode acontecer no meio do ano, né? Legal. Muito bom, muito bom. Entendido. Então, Lu, acho que é contigo agora. Perfeito. Basicamente, acho que... Bom, acho que não sei, abre Adriana, pergunta, né? Acho que eu acho que seria ver se tem alguma pergunta ali, né? A gente pode entrar num bate-papo ali para ver se o pessoal Sim. tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Alissa, que é o que podem ser considerados avanços tecnológicos. É uma excelente pergunta, né? Então, a gente precisa de uma fundamentação legal para poder linkar uma coisa à outra. Então, se a gente for olhar bem com base na legislação, né? Eu até vou ler aqui um capítulo da legislação. Então, lá na lei, que é 11.196/2005, que é a lei, a famosa lei do bem, né? A gente tem um artigo 17, parágrafo 1º. Lá fala o seguinte, tá, Alissa? Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade, produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Então, para a gente simplificar um pouco aqui, a gente pode pegar aqui o finalzinho, que é o seguinte: melhoria incremental, efetivo ganho de qualidade, produtividade ou maior competitividade no mercado. Então, trazendo isso um pouco para a linha de software, né? O que for correção de bug, o que for suporte técnico, não entra como inovação tecnológica. Agora, eu tenho o meu software e estou fazendo uma melhoria incremental, onde eu estou colocando uma nova funcionalidade, estou dando mais produtividade para o meu cliente final, estou evoluindo o meu produto, ele tá ganhando valor agregado, e isso a gente pode ligar a avanço tecnológico do produto, né? Do produto, nesse caso, como software produto, né? Então, é um exemplo. Existem outras delimitações, mas é isso, né? Um avanço. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta assim, específica. Eu acho ali, Luan, né, falando um pouquinho desses avanços, é bacana porque a gente sempre pensa, estou criando um produto novo, né? Então a gente Sim. sempre acha que é para produto novo e na verdade não, né? Eu estou melhorando alguma coisa que já existe, né? Então isso não deixa de ser um avanço tecnológico. Perfeito, verdade. A gente tem uma pergunta aqui, acho que agora é melhor você nos ajudar aqui, Adriano. A Valéria pergunta como a empresa pode Isso. contratar pela cooperativa. A gente tem, né, no caso, existe algumas cooperativas no mercado, né, que fazem esse tipo de trabalho. Nós aqui da Hunter Co, a gente tem parceria, né, com a cooperativa e a gente indica essa cooperativa para fazer esse trabalho, né? Então, a empresa, falando um pouquinho como que se funciona, né, o processo. As empresas, elas normalmente a cooperativa, ela não cobra nada da empresa para ter esse processo, mas existe uma taxa do lado do profissional que ele paga para ser um cooperado, né? Existe uma taxa lá que ele paga. Então, vamos supor que a empresa combinou com o profissional que R$10.000 é o que ela vai pagar para ele, né? Via cooperativa. Ela paga para a cooperativa R$10.000. A empresa só paga isso, né? Não existe mais nenhum tipo de taxa. E a cooperativa cuida de todo o trâmite, cuida de toda a parte de folha de pagamento, cuida de tudo que é relevante para aquele profissional, e ela que faz o onboarding do profissional, ela que faz todo esse trabalho. Por que é importante? Só que daí existe um contrato entre a empresa e a cooperativa, por quê? Para que haja, né, uma sinergia, para que não tenha os riscos trabalhistas, as coisas, a própria cooperativa ela faz esse onboarding com os líderes da empresa também. Citando o que pode ser cobrado do profissional e o que não pode ser cobrado, né? Um exemplo bem clássico, assim, um profissional cooperado não bate ponto. É um dos exemplos, né? Então,
Mas um profissional cooperado, ele pode ser cobrado por exigência técnica, né? Então, assim, se tem um líder que tem uma atividade técnica que precisa ser passado para aquele profissional, ele vai ter a cobrança técnica, né? Mas a cobrança de bater ponto, de cumprir o horário em si, isso não pode existir. Então, a cooperativa, ela cuida dessas questões justamente para ter esse cuidado, tá? Então, o primeiro passo, eu sou empresa, eu quero contratar um cooperado. A gente consegue te indicar a cooperativa, né? A cooperativa que é nossa parceira é uma das maiores, né, do Brasil, então tem todo um pacote de benefício atrelado, tem todo um cuidado, são mais de, se não me engano, 3.000 pessoas associadas a ela, né? Então, acho que isso é um ponto bem relevante, né? Então, levanta a mão que a gente consegue indicar as cooperativas para a empresa, né? Perfeito, perfeito. Ela pergunta ali o que é mais interessante para a empresa contratar via cooperativa ou PJ. Eu vou falar um pedacinho e tu fala um pedacinho, tá, Luan? Não sei se vai precisar, mas, Valéria, assim, ó, vai da estratégia que tu tem na empresa, eu diria assim, né? Então, aquela estratégia que você vai montar, lembra o seguinte, via cooperativa, o profissional ele vai estar associado a essa cooperativa e normalmente essa cooperativa ela coloca para esse cooperado um pacote de benefícios que ele pode aderir. E quando você negocia, né, imagina 3.000 pessoas, a cooperativa está negociando com um plano de saúde, por exemplo, para 3.000 pessoas, é diferente de você ser uma pessoa jurídica única e ir lá e tentar negociar um plano de saúde. Então, normalmente, a cooperativa ela tem um pacotão de benefícios aqui que é super vantajoso para quem é cooperado, né? Por outro lado, você tem essa taxa que você paga ali, que é uma taxa super atrativa, ele é muito menor do que qualquer imposto, né? E o PJ, obviamente, você tem a sua própria empresa. Então, eu vou falar muito da área de software. É comum perfis mais sêniores ter o seu próprio CNPJ, né? E ele é um prestador de serviço e ele não quer ficar por muito tempo atrelado à mesma empresa, ele quer ter essa flexibilidade de poder prestar serviço para diversas empresas, então ele tem o seu próprio CNPJ. Então eu diria que está muito mais na decisão do profissional do que da própria empresa, tá? Verdade. Mas claro, a empresa também pode traçar esse caminho, né? Verdade, verdade. Acho que é exatamente isso, sabe, Adriano? Quanto à nossa expertise aqui, que a gente atende mais PJs, né, nesse sentido, a gente, do que cooperados, os cooperados ficam mais com a parte da Hunter mesmo, mas o PJ, ele tem essa liberdade de trabalhar para mais empresas, para ter o seu próprio CNPJ, né, então ele consegue ter um pouquinho mais de liberdade nesse sentido e até para prestar serviço para mais de uma empresa ao mesmo tempo, né? Então, eu posso mudar hoje desse cliente para o outro, mas eu também posso prestar serviço para 2, 3 clientes de software em horários distintos. Então, ele vai lá e trabalha com uma empresa em horário comercial, faz alguns freelances, né, fora do horário dele, finais de semana. Então, ele acaba tendo mais essa questão. Vai muito mais profissional, como você falou, do que da própria empresa, nesse caso, né? É importante a empresa saber como funcionam essas metodologias de contratação para poder apresentar e negociar melhor com o profissional. O que eu falo ali, só complementando, Luan, é assim, quando você vai para uma mesa de negociação, hoje em dia, né, tá muito mais claro isso para os profissionais, e quando você vai com várias cartas na mesa, que a gente fala, é melhor, entendeu? Porque se a empresa fala, não, eu só aceito contratar nesse modelo e é isso que eu pago, é isso que eu tenho aqui, já está tão restrito essa atração de talentos, essa questão de ter as pessoas certas para o teu time, está tão difícil. Se você estiver muito fechado a outras possibilidades, você pode até ter dificuldades. Então, o ideal é que você possa ter mais cartas para você poder jogar, né, que a gente fala. Então, quando a gente trabalha esse processo de recrutamento, é justamente isso que a gente auxilia nosso cliente, né? Claro que a gente não faz o processo todo lá de avaliação de compliance, né? Isso é através de parceria, mas a gente fala, olha, tem essas possibilidades também,
A gente não quer que o nosso cliente seja penalizado, não é nada disso, mas a gente abre para ele ouvir que os profissionais hoje eles estão abertos a outro tipo de coisa, de contratação, né? Existe isso e as pessoas estão buscando essa flexibilidade. Então, é super válido olhar para isso, né? Perfeito, perfeito. Gente, acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está batendo aqui 50 minutos de bate-papo. Acho que foi bem produtivo, né? A gente tratou sobre vários assuntos. Quero agradecer aqui também a minha companheira aqui de equipe, de time, de diretrizes, a Tati. Obrigado, Tati, por apoiar a gente aqui nesse bate-papo. E deixar um canal aberto aqui de comunicação, né? Seja nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, para conversar com a gente caso a empresa entenda que tem alguma possibilidade de trabalhar, por exemplo, com lei do bem ou qualquer outro incentivo fiscal, né? Como eu falei antes, a Tati é a nossa especialista, ela trabalha full time, né? A maior parte do tempo do dia dela fazendo essa aquisição de benefícios fiscais para clientes nossos. Então, com certeza, a gente pode sim ajudar muitas empresas a evoluírem juntas, né? Então, a gente deixa esse canal aberto. A diretriz ela tem 26 anos de atuação, né? E atuamos no Brasil inteiro. A Tati já buscou benefícios em vários estados, né, Tati? Ainda não batemos todos os estados do Brasil, né? Mas já passei bastante. Bastante, né? Então tá bom. Tati, quer dar um último alô pessoal ali? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Que eu acho que é sempre muito bom a gente compartilhar, escutar e ter esse compartilhamento, colocar as informações, fazer esse repasse. Então, eu quero agradecer, eu acho isso muito importante, muito legal, esse bate-papo, né? Ele foi totalmente rico, né? De experiência. Então, eu acho que isso é muito importante. Agradecer e me colocar à disposição que vocês precisarem. A diretriz está de portas abertas aí para ajudar vocês o que vocês precisarem. Perfeito. Adriano, quer dar um alô para a gente final aqui, só para a gente despedir? Legal, claro. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a diretrizes, você, Luan, a Tati, aí, pelo papo, pelo convite, né, fico bem agradecido aí por vocês terem me convidado, né, aceitei de bate-pronto, porque é uma coisa que está no nosso DNA, né, esse compartilhamento. Então, a gente nasceu para ser colaborativo, né, e somos colaborativos, então a gente vê isso de suma importância. Eu quero dizer também, né, para todo mundo que está ouvindo aí, que a gente está vivendo, né, o país e o mundo, a gente vive um momento difícil, né, só que a gente tem que seguir em frente, né, a gente precisa seguir em frente, né, e as pessoas, elas são inspiradas pelas ações de outras pessoas, né, que fazem, né, então vamos olhar para frente, vamos seguir a jornada, né, falar coisas boas, fazer o bem, inspirar outras pessoas para que a gente possa seguir, né, nessa jornada e ter um pouco mais de calma, né? E dizer também que aqui eu e a Hunter Co, né, estamos também disponíveis, né, para quem quiser conversar com a gente. A gente pode ajudar, né, no recrutamento especializado, na estratégia, né, de remuneração, no processo de desligamento humanizado, né? A gente tem muito conhecimento aí no mercado digital. Então, fica à vontade para nos procurar, um bate-papo informal, né, sem compromisso, vem falar com a gente que a gente terá um prazer de conversar com vocês. Tá? Isso, espero que todos fiquem bem, né, e vamos para frente. Fechou. Gente, mais uma vez, obrigado. Adriano, obrigado também. Eu acabei passando a bola, não te agradeci pelo bate-papo. Então, vou me redimir aqui. Obrigado pelo bate-papo, pela colaboração. A gente, como você falou, essa questão de a gente precisa continuar notícias boas, compartilhamento, apoiar quem está com você, acho que é o melhor caminho, né? Então, acho que isso é bem importante. A gente está deixando gravado essa conversa e assim que a gente pôr isso em nuvem, a gente vai disparar para todos que participaram aí a gravação, caso vocês precisem consultar. Tá bom, gente? Legal. Luan, só uma coisinha. Eu coloquei ali no chat o meu e-mail, o meu telefone, tá? Para quem quiser anotar, fiquem à vontade para me contactar aí, tá bom? Perfeito.
Gente, um abração, bom finalzinho de tarde, bom restante de semana. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.